O que a gente precisa saber sobre isso? Primeiramente, a gente saber o que é a estrutura da bexiga, né? Então, qual é o sistema urinário que a gente tem? O que são os órgãos que compõem o sistema urinário? A gente tem os nossos rins, 2 rins, a gente tem os nossos ureteres e depois a gente vai ter a nossa bexiga. Da nossa bexiga vai sair a nossa uretra, né? E aí vai sair o xixi. Então, rins fazem a filtração do nosso sangue para eliminar algumas toxinas. A função dos rins são essas: eliminar toxinas que estão no nosso sangue. Tudo que a gente come, tudo que a gente tem no nosso corpo, a gente tem coisas boas e tem coisas ruins. Os rins têm o papel de eliminar algumas toxinas que estão no nosso corpo. Então os rins vão pegar esse sangue, ele filtra o sangue, pega algumas impurezas, algumas toxinas que estão lá no sangue e pelo ureter ele joga para dentro da bexiga. A bexiga vai acumulando, acumulando, acumulando xixi, acumulando urina, que é rica em ureia, que é um dos compostos tóxicos que a gente tem no nosso corpo, filtrado pelo rim, cai na bexiga a urina, rica em ureia. Logo depois, a bexiga, ela é um órgão, como é que eu vou explicar isso para vocês? Ela é um órgão que retrai e estende, exatamente igual a bexiga, esses balões, essa bexiga de festa que a gente tem. A bexiga é isso. Então a bexiga, ela tá lá retraída, à medida que ela vai descendo, né, em média, né, a gente utiliza uma média clássica, que é de que o animal, nós, os rins, eles produzem em média, né? Porque depende do tamanho de cada um, quantidade de líquido. Em média, 1 ml por minuto. 1 ml de urina por minuto. Essa é a consideração, tá? Sendo assim, os rins estão filtrando o sangue e produzindo a urina. A bexiga está lá retraída e ela vai inchando, inchando, inchando. 1 minuto que passa, enche mais 1 ml. 1 minuto que passa, enche mais 1 ml. Até que uma hora, essa bexiga ela tá grande, ela tá distendida assim, ó, bem cheiona. Quando ela está cheiona, ela tem várias inervações em volta dela. Estas inervações são responsáveis por ativar um comando lá no seu cérebro que fala assim: opa, sinal de alerta, bexiga cheia, fazer xixi, fazer xixi, fazer xixi. E aí você sente a vontade de fazer xixi, né? Você sente uma certa queimaçãozinha ali na uretra, seja homem, seja mulher. Você sente uma queimação na uretra, fala: puxa, preciso desaguar, preciso tirar esse excesso da bexiga, porque a bexiga encheu e ela ativa isso. E aqui começa a primeira consideração sobre a incontinência urinária. Por quê? Porque cada pessoa, cada animal, ele tem um nível de enchimento para identificar que essa bexiga está cheia. Tem animais que a bexiga faz isso aqui, ó, ela começou a distender e ele já falou: opa, bexiga cheia, e o animal já vai ter vontade de fazer xixi. Tem outros animais que a bexiga parece que está lá quase estourando quando ele dá o comando que precisa fazer xixi. Então, os animais e as pessoas, a gente tem um termômetro diferente, né, para identificar que a bexiga está cheia ou não. Esse estímulo, né, nervoso que vem da bexiga para o cérebro varia. Então, tem animais que vão realmente ter o comando de fazer xixi quando a bexiga está muito cheia, ou outros quando a bexiga ainda está levemente cheia. Então, isso varia de animal para animal. Então, primeiro comando é esse: a bexiga encheu, desperta um senso lá e a pessoa, o animal, vai querer fazer xixi, vai buscar um lugar para fazer xixi. Se a bexiga continua enchendo, 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 e ela não tem mais para onde encher, ela está estourando, o que ela faz? Essa bexiga, se ela tiver... Obrigado, Lúcia, seja bem-vinda, viu? Gratidão pelo seu apoio aqui. Então, se essa bexiga, ela estiver muito cheia, a ponto de não caber mais urina ali, não caber mais líquido ali naquela bexiga, ele automaticamente ele fala: opa, não dá para segurar mais, vou ativar o xixi. E aí ele libera o esfíncter e começa a soltar xixi aleatoriamente. Se a bexiga chegar no seu limite, ela não tiver mais como encher, ela não vai estourar, ela vai abrir o sistema, né? Existe uma porta de saída do xixi, que é esse esfíncter, que é controlado também pela gente. Você consegue controlar isso, né? Então, se você for num banheiro e você dá o comando de fazer xixi, você consegue parar de fazer xixi pela metade, você consegue cortar o xixi. Você tá lá fazendo xixi, você consegue ter esse controle. Por quê? Porque é um esfíncter, é um comando que você dá para um sistema nervoso e ele vai travar, fechar a porta ou abrir a torneira, fechar a torneira. Você tem esse controle, né? Então, esse controle, à medida que a bexiga, ela distende demais, chega a um grau da bexiga estar muito distendida que ele chega a causar dor. Então existe a dor por conta do urinar da bexiga muito cheia. Uma bexiga que está muito cheia começa a gerar dor. Talvez você já tenha passado por isso. Você vai dormir, você está dormindo, bebeu muito líquido à noite, vai dormir e está dormindo com a bexiga cheia. Daqui a pouco, nossa, dor, tá doendo. Vai no banheiro, melhora, passa, resolve.
Ou você às vezes está viajando, está no ônibus, está no carro, está no avião, viajando muitos quilômetros, muitas horas, a bexiga vai enchendo, 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 principalmente quando você está com o cinto abotoado aqui na cintura, pressiona o seu abdômen exatamente onde está a sua bexiga. Logo, a bexiga ela tem espaço para aumentar, ela tem espaço para conter mais líquidos, mas essa bexiga está presa por conta do cinto, por conta de alguma trava mecânica, e ela não consegue distender. Isso gera dor, dor por conta dela estar muito repleta, ela está muito inchada. E aí você, opa, pera aí, preciso fazer xixi. Crianças, né, crianças e pessoas idosas não têm esse controle em segurar bem esse esfíncter. Então, crianças e pessoas idosas vai perdendo a tonicidade desse esfíncter, dessa capacidade de fechar a torneira ou abrir a torneira. E realmente é igual uma torneira, porque a nossa torneira de casa, né, aquelas que tem aquela, como que é o nome daquele sistema? Sistema de válvula esférica, eu acho que é alguma coisa assim. Aí, quando chega essa, você abre e fecha muito essa torneira, essa torneira vai desgastando aquela válvula esférica. Chega um ponto que a torneira começa a ficar pingando, a torneira começa a ficar vazando, porque a borrachinha ali da válvula, ela perde o controle, né? Então, ao longo dos anos, né, as crianças e os idosos têm dificuldade em segurar o xixi. E aí o que acontece? Em pequenos estímulos ou pequena pressão ou qualquer movimento de dor, a pessoa acaba liberando o esfíncter, abre aquela torneira e você vai soltar o xixi. Os cães também têm isso, os animais também têm isso, tá? Então, primeira causa da incontinência urinária já acabei revelando, né? Que é o quê? No decorrer da idade, a falta de controle nervoso, do sistema nervoso, a falta de controle do comando cognitivo faz com que você acabe liberando o xixi. Então, animais muito jovens e animais idosos vão ter mais dificuldade em controlar essa torneira do xixi para liberar o xixi ou não liberar o xixi. Então, o primeiro motivo de incontinência urinária é simplesmente desgaste neurológico, desgaste nervoso ao longo da idade. Né? Por isso, eu tenho lives aqui, onde eu já falei, né, sobre isso, que são medidas cautelares que a gente deve utilizar com nossos cães, principalmente com idades avançadas, que é, por exemplo, fazendo um tipo de suplementação vitamínica para esses cães, suplementação antioxidante para esses cães, para auxílio na produção de cartilagem para esses cães, né? Vitamina A, principalmente, é muito necessária para o cão, vitamina E é muito necessária para o cão idoso, porque ele começa a perder a lubrificação dos neurônios, dos nervos que vão fazer a transmissão da sinapse, a transmissão do comando, do impulso elétrico, para que ele possa, vou fazer xixi, não vou fazer xixi, bexiga cheia, bexiga vazia. Isso desencadeia um comando em fazer o xixi, abrir a torneira ou fechar a torneira. Então, nesse caso, animais idosos, se os animais idosos não fazem atividade física ou não tiverem uma rotina de atividade física durante a vida adulta, eles têm a musculatura flácida, eles têm deficiência nesse comando, na liberação desse comando. Então, animais idosos que começam a não ter muita atividade física, ou não tiveram atividade física na sua vida, ou não tiveram uma boa alimentação, uma qualidade alimentar, deficiência de vitamina A, vitamina E, principalmente na sua dieta, ou uma boa formação da cartilagem, né, ou dos componentes que recobrem ali as bainhas de mielina dos neurônios, esses cães podem estar predispostos a terem a incontinência urinária. Tá lá, daqui a pouco ele nem percebe que a bexiga encheu. A bexiga encheu e abriu a torneira sozinha, por comandos próprios. Por conta de dificuldade muscular, que faz o controle da bexiga ali, controla a torneirinha. Não, fica fechada, vou segurar para ir no banheiro. Não consegue controlar, ela vai soltar sozinha, né? O mesmo animal que abre a torneirinha, faz o xixi, e aí ele não consegue fechar essa torneirinha. Ele está, como eu falei, a gente está constantemente produzindo urina, em média 1 ml por minuto. Só que esse cão foi no banheiro, ele foi no local, fez o xixi e não conseguiu fechar aquela torneirinha. Então, ele, depois que ele voltou do xixi, continua pingando, 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 saindo o xixi, porque ele não conseguiu, teve musculatura para fechar aquilo. Então, as causas primárias, né, para um animal idoso que possa ter incontinência urinária, começa em cima de um animal que não tem atividade física, não tem qualidade muscular. Segunda, animal que não tem qualidade neurológica, né, algum desvio neurológico que desde que sai do seu cérebro até chegar na bexiga, ou mesmo desvio na coluna cervical, né, lesão bico de papagaio, formação de osteófitos na coluna. Isso vai predispor também esse cão a ter um animal idoso, que é comum de ter esse tipo de problema. Esse animal não consegue controlar o xixi, ou não consegue segurar, né, esse xixi. Então,
tá aqui alguns pontos para vocês, né? E a deficiência nutricional, deficiência de algumas vitaminas, da própria condroitina, da própria glucosamina, que são alguns dos componentes que a gente utiliza para a suplementação de alguns cães idosos, para poder ajudá-lo a ter boa sinapse neuronal, para manter a preservação disso. Só que se o problema da incontinência urinária estiver ali naquele nervo da bexiga, né, que é outra das causas da incontinência urinária, essa bexiga, ela fica repleta, ela dá o comando para fazer xixi, para abrir a torneirinha. Só que se nessa bexiga tiver algum tipo de lesão, então, por exemplo, um animal que teve uma pancada, animal que brigou, animal que caiu, ou animal que passou por algum tipo de cirurgia, seja uma castração, ou seja, um animal que tenha tido uma cirurgia na bexiga, talvez no procedimento cirúrgico, na pancada, nessa batida, algum tipo de trauma que esse animal possa ter tido, teve lesão na parte nervosa ali da bexiga. E se esse animal teve lesão na parte nervosa da bexiga, talvez esse estímulo sensorial, esse sensor que dá o comando para abrir e fechar a torneirinha, fica lesado. E aí o cão não sabe se está cheio ou se está vazia a bexiga. Ele simplesmente, aleatoriamente, a bexiga abre, né, a torneirinha abre ou fecha, sem um estímulo tão bem definido como geralmente é que a gente faz, né? Vou fazer xixi. Você vai lá, senta e dá o comando. Você vai lá no banheiro e dá o comando, abrir torneirinha, fechar torneirinha. Alguns cães, se tem essa lesão na bexiga, ele não consegue dar esse comando. Ou quando ele dá o comando, já é tarde demais, já foi, o corpo já deu o comando antecipadamente, tá? Quando ele pensa em voo no banheiro, o corpo já entende, pô, abrir a torneira. Ele, tipo, tem desvios sinápticos, né, aqui do comando, né? É como se você falasse assim, nossa, eu vou acender a luz. Só que no pensar em acender a luz já acendeu. Nossa, caramba, eu achei que eu ia acender a luz e a luz já acendeu. Ou seja, eu ia no banheiro para fazer xixi, só que o fato dele pensar em ir, o fato dele pensar em estou com vontade, já liberou o estímulo, abriu a torneira e esse animal acaba tendo o xixi, tá? Então, são algumas das causas principais. Além delas, a gente tem patologias, problemas de saúde geral, que pode levar esse animal a ter esse tipo de lesão. Um comum, que também pode ser causado por conta da castração, é a diminuição do estrógeno. As fêmeas, de forma geral, né, que possam ter uma diminuição na produção do estrógeno, elas acabam tendo mais dificuldade no controle da micção, no controle da abertura e fechamento dessa torneirinha para fazer o xixi. Então, as fêmeas castradas, por terem sido castradas, a gente remove os ovários, então vai ter diminuição na produção de estrógeno. Então, por isso, fêmeas castradas, ela tem uma certa predisposição em ter diminuição do estrógeno e por conta da falta hormonal, ela tem uma micção espontânea, ela tem menos controle da micção para abrir e fechar essa torneirinha para fazer o xixi, tá? Então é uma outra predisposição. Só que não existe assim, geralmente, né, pela minha experiência, a gente não encontra esse artigo em literatura, mas a minha experiência com fêmeas castradas que têm incontinência urinária, a gente tem fêmeas castradas que têm a incontinência urinária por conta, primeiro, da lesão cirúrgica. Então, no procedimento da cirurgia da castração, acabou tendo alguma manipulação na bexiga que acabou gerando uma lesão nervosa. Então, não é devido à castração em si, e sim um trauma na bexiga na hora do momento da castração, tá? Na manipulação da bexiga, acabou tendo essa lesão nervosa e aí essa cadela acaba tendo incontinência urinária. Outra possibilidade é que na castração, a diminuição desse hormônio, né, do estrógeno, pode predispor essa cadela a apresentar incontinência urinária. Só que isso, para acontecer na cadela castrada, demora anos. São anos. A cadela, assim, depois de 5, 7, 10 anos de castrada aqui, ela apresenta diminuição no estrógeno a ponto de ter a micção espontânea, a ponto de ter a incontinência urinária, não conseguir segurar o xixi. Então, demoram anos, tá? Não é assim, castrei e começa. Não. Geralmente, se castrou e começa a ter incontinência urinária, isso acontece geralmente por conta da lesão na bexiga, tá? E aí, outro ponto que é muito comum é que, muitas vezes, a maior parte das vezes que eu atendo esse tipo de caso, de pessoas que chegam, meu cachorro faz xixi espontaneamente, meu cachorro deita e faz xixi. A grande parte das vezes são animais, nesses casos que eu já relatei, animais que não praticam atividade física, animais que nunca foram adestrados, animais que não têm nenhum tipo de condicionamento, não obedecem nenhum tipo de comando, animais que nunca tiveram um tipo de aula ou não saem para passear, não têm uma qualidade de atividade física, né? E lembre-se que eu sempre, quando falo atividade física, não é somente atividade física músculo-esquelética, de se mexer, movimentar e tal.
né, que é uma atividade que esse cão precisa, né, desenvolver a força nos músculos, a força no corpo, né, mas a qualidade, a atividade física no sentido cognitivo. Animais que não têm um treinamento cerebral, ele vai ter perda, né, desses comandos. Se o seu corpo, tudo aquilo que você não usa, atrofia. Então o seu sistema nervoso também atrofia conforme você não usa. Animais adestrados, animais que têm mais esses animais que têm mais estímulo cognitivo, ele tem mais facilidade em realmente conseguir persistir e não ter esse tipo de incontinência urinária, simplesmente porque ele tem mais sinapse passando ali para poder dar os comandos em fazer o xixi na forma certa, no lugar correto, tá? Outro caminho que predispõe os animais a terem incontinência urinária são obesos, animais que têm um excesso de peso muito grande. Vocês estão gostando até aqui? Deixa eu ver, digita aí, cadê o coração, 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 joinha, 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 participa comigo aí, gente. Me ajuda aí para entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Nossa, tá acabando a bateria do meu celular. Se desligar aqui, vocês já sabem que não fui eu, tá bom? Então, outra possibilidade da incontinência urinária é causada por conta de animais obesos. Animais que têm uma obesidade muito grande, animais que estão acima do peso, muitas vezes essa obesidade predispõe esse animal a ter a incontinência urinária. Porque lembre-se que a gordura ela é formada em todo o corpo, não é apenas em um lugar. Não é apenas, a gordura está só no tecido. Não, a gordura se forma em todos os lugares, inclusive nas vísceras, né? Inclusive ao redor da bexiga, inclusive ao redor do todo o peritônio desse animal, inclusive ali ao redor no abdômen em geral. E tendo um acúmulo de gordura próximo da bexiga, né, ou mesmo o peso dos órgãos, o peso do intestino, acaba sobrecaindo ali na bexiga e a bexiga está vazia, mas o peso da gordura dos órgãos acaba pressionando, diminuindo o espaço do abdômen, né? E aí isso faz com que o animal acabe tendo a incontinência urinária, o animal acabe soltando xixi com facilidade, ou acaba não conseguindo concentrar tanto a bexiga, aumentar tanto a bexiga, distender tanto a bexiga, por conta disso. Se está obeso, vai diminuir espaço para a bexiga vai ter dificuldade para encher, então ele acaba soltando o xixi muitas vezes antes da hora por conta da obesidade. A mesma lógica e o mesmo problema acontece com as fêmeas gestantes, né? Então fêmea gestante também, ela está gestando, então ela está aumentando o útero, está tomando conta por todo o abdômen da cadela. Logo, a cadela com o abdômen todo distendido e os filhotes crescendo, 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 isso faz com que tenha pouco espaço para bexiga. Então é comum, né? Mulheres grávidas sabem disso, né? Mulheres que já tiveram filhos sabem disso. Você xixi a cada 2 minutos, você saiu do banheiro, vai, saiu, vai. Por quê? Porque você não tem bexiga, a bexiga está muito pequena. Você não consegue espaço para concentrar, porque tem um bebê tomando espaço do abdômen. Imagina na cadela que tem 8, 10 filhotes às vezes, né? Então, a fêmea gestante vai ter também o abdômen muito distendido, assim como no animal obeso, diminuindo o espaço para realmente a bexiga poder aumentar e poder diminuir, tá? E aí isso é o que acaba predispondo esse animal a também ter a incontinência urinária, tá? As lesões neurológicas eu já citei, né? Animais que têm desvios cognitivos, tanto em sistema nervoso central, né? No cerebral, quanto em desvios na medula espinhal, né? Lesões nervosas. Então, animais que têm algum tipo de lesão na coluna podem ter também dificuldade aí nessa incontinência urinária por desvios, né, desse sistema nervoso. Geralmente, a gente, além, né, aí você vai falar assim, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente cura isso? A gente cura a partir do momento que a gente descobre qual a causa. O que está causando essa incontinência urinária no meu cão? O que está gerando esse animal não segurar o xixi? Eu tenho que identificar. De tudo isso que eu disse para vocês, né? Existem outras doenças que podem gerar isso, né? Não estou falando todas elas. Existem outras alterações hormonais que podem gerar isso, até mesmo animais diabéticos. Tem vários outros alterações patológicas que podem gerar isso. Inclusive, infecções bacterianas. Um animal que tem cistite vai fazer xixi constantemente. Animal que tem uma vaginite, uretrite, vai acabar tendo infecções bacterianas, infecções fúngicas, vai predispor por conta da irritação na uretra, né, ou mesmo na bexiga, esse animal vai querer fazer xixi. Não porque quer fazer xixi, não é uma incontinência urinária, mas é porque ele sente o estímulo, fala, pô, nossa, uma queimação, tô sentindo uma queimação ali, eu acho que é vontade de fazer xixi. Não é vontade de fazer xixi, é a queimação por conta da bactéria, a queimação por conta de fungo, a queimação por conta da irritação, uma inflamação que se formou. Animais que às vezes têm cálculos urinários, né, tem pedra na bexiga, tem cristais na bexiga. Nesses casos,
a vontade de fazer xixi, o segurar xixi ou não segurar xixi, vem simplesmente por conta dessa irritação que está tendo. E aí o tratamento é simples, basta utilizar os antibióticos, basta utilizar a medicação correta, ou mesmo procedimento cirúrgico, se for cálculo, se for pedra muito grande, precisa fazer cirurgia para remover, e aí esse animal resolve o problema, né? Mas não é por conta de um problema no esfíncter, não é por conta no controle do xixi ou não, é simplesmente por conta de achar que está com dor, está sentindo a queimação, ele quer tirar aquele desconforto, aquela queimação, e aí o animal faz a liberação do xixi, ele acaba soltando o xixi, soltando a urina ali, entendeu? Basicamente isso, esses são as causas, esses são os motivos pelo qual o animal acaba tendo a incontinência urinária. A partir do momento que eu entendo qual é a causa, qual é o motivo do meu cão, eu posso fazer o tratamento. Grande parte dos casos, das pessoas que me procuram, os problemas são básicos. Ou é a alimentação, que é uma alimentação pobre, uma alimentação desbalanceada. Muitas vezes os animais comem muitos petiscos, as pessoas colocam muitas frutas, ou animais comem muito carboidrato, muito arroz, ou até mesmo ração de baixa qualidade. O animal está com uma deficiência nutricional, precisa suplementar com algumas vitaminas e minerais. Esse animal para de fazer xixi. Em outros casos é deficiência hormonal. Aí eu tenho que identificar o que desequilibrou esse hormônio do meu cão. Se for apenas a falta de estrógeno, eu posso suplementar o estrógeno. Faço uma aplicação de estrógeno e pronto, o animal para de fazer xixi. Voltou ao controle, tudo ótimo. Agora, se a causa é uma deficiência muscular, eu preciso que esse animal faça mais atividade física, eu preciso estimular esse animal com estímulos cognitivos e atividade muscular, principalmente através do adestramento, passeios e outras brincadeiras interativas. Tem outros vídeos aqui no canal, outras lives explicando apenas sobre isso, como estimular o meu cão a fazer atividade física, como adestrar o meu cão em casa, como ensinar pequenos comandos para o meu cão, como fazer meu cão ter mais atividade cerebral. Tem outros vídeos aqui no canal explicando sobre isso mais profundamente. E aí eu vou resolver, né? E eu tive olha que coincidência, tive 2 pacientes da raça labrador, era o mesmo problema. Fêmeas aí, uma tinha, se eu não me engano, tinha 8, a outra tinha 6. Eu sei que uma já era mais idosa e a outra era jovem. E as duas com incontinência urinária. Uma delas, além de não fazer atividade física, ficava em um ambiente muito pequeno, né? E não fazia nada de atividade física, a gente resolveu a incontinência urinária dela apenas com atividade física. Apenas com passeios diários, com mais brincadeiras, com exercícios que eu passei e curou. O animal não precisou de remédio nenhum. Apenas isso resolveu a incontinência urinária da cadela. E a outra, ela era obesa. Além dela não ter atividade física, ela era obesa, estava acima do peso. Aí a gente fez um trabalho de redução de peso, emagreceu, começou a atividade física e o animal também parou, sem tomar remédio, apenas com essa conduta, tá? E até existem, né, também, que até não posso deixar de lado, que são aspectos emocionais. Existem cães que têm a incontinência urinária e você nem dá bola, mas existem animais que têm incontinência urinária emocional, por conta de estresse, por conta de ansiedade, animais que às vezes têm essa incontinência urinária como forma de chamar a atenção da pessoa, a atenção do dono. Então é comum também, às vezes, você mudou de casa, trocou de empregada, veio alguém para passar um fim de ano na sua casa, seu filho que morava com você foi morar fora, outro que casou, ou foi fazer faculdade, ou tá grávida, tá com um bebê novo em casa, né? Ou veio alguém passar um período em casa, mudanças em casa, né? Tá com obra em casa, pintor, pedreiro, eletricista, mudou de casa, mudou de apartamento, tá com obra no apartamento do lado. Existem casos onde a gente associa aspectos emocionais, aspectos comportamentais para que o animal tenha a incontinência urinária também. Então, como eu estou dizendo, a cura para incontinência urinária depende de qual destas causas, né? Então eu sempre digo, comece pela base. Será que você está dando alimentação de qualidade para o seu cão? Reveja esse ponto. Será que você está fazendo atividade física com o seu cão? Reveja esse ponto. Será que seu animal tem algum tipo de lesão renal, hepática, pedra na bexiga ou lesão na coluna? Será? Faça um check-up, pesquise esse ponto. Aí você vai pensar, é castrado? Não é castrado? Se é castrado, existe a possibilidade de diminuição do estrógeno. Se é castrado, existe a possibilidade desse animal talvez ter tido uma lesão lá atrás. Foi depois da castração ou já fazem anos. Aí você vai começando a juntar as peças, você vai falar, pô, então é por isso, provavelmente é por aquilo, né? Será que o peso do seu animal está correto? Veja lá, a gente tem uma live apenas sobre obesidade, como emagrecer um cão sem dieta, qual a técnica para você saber o peso correto do seu cão, como é que você faz atividade para fazer o seu cão reduzir peso.